Eu estava sem carro na época e pegava o carro da minha irmã emprestado. Achei no carro dela um CD do Ministério Diante do Trono, do álbum Tetelestai, que foi gravado em Israel. A música era Seu Nome. Falava os nomes de Deus e descobri através dessa música que Eloá significa o grande eu sou. Minha fé foi nas alturas quando descobri o significado e pensei, minha filha nunca terá apelido. Esse nome de Deus foi o nome que Deus se apresentou a Moisés na sarça ardente. Os dias foram passando e, graças a Deus, minha esposa e a criança voltaram para casa. Quando eu e minha esposa olhávamos para o rosto da Eloá, com fé, ela tinha o rosto de uma criança normal, mas quando olhávamos para a nossa filha sem fé, víamos o fenótipo da síndrome de Down e o coração doía muito. A nossa fé ia e voltava constantemente. Eu tinha que declarar passagens de cura e ler muito a Bíblia para não desanimar da fé. Teve uma noite que deitei na cama e não conseguia dormir. Me veio um choro tão profundo que não conseguia segurar, e eu urrava por dentro, e no meu espírito eu sabia que aquela noite ia decidir se minha filha iria ser curada ou não. Fui para a cozinha chorar para não acordar ninguém, e eu fazia uma oração tão bonita no meio daquele choro, que pensava, Deus não vai resistir a essa oração e vai curar a Eloá. Não sabia eu que era o Espírito Santo que estava intercedendo com gemidos inexprimíveis, e comecei a ter leves visões de um julgamento. Em meio às orações, comecei a ter convicção do meu pecado que trouxe a doença, e me arrependi profundamente do meu pecado e gemia de dor de tanto chorar e clamar. O pecado que veio ao meu coração foi pecado de quebra de princípios no leito conjugal, que deveria ser para um cristão sem mácula e sem ruga. Hebreus 13:4 e Efésios 5:27. Eu nasci em um lar de família católica, e minha esposa em um lar católico e espírita. Ambos já tínhamos assistido filmes pornográficos na adolescência e tínhamos envolvido sexualmente no namoro, eu com mulheres e minha esposa com homens. E achávamos que a prática do leito conjugal cristão era como de costume, como no mundo. E fomos descobrir, após alguns anos de cristão, que éramos guardados pela ignorância da palavra de Deus. Atos 17:30. Nele, Paulo diz que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Mas agora, conhecendo a palavra de Deus, deveríamos santificar um ao outro e também no leito conjugal, que deveria ser sem mácula e sem ruga. Colossenses 1:13. Mácula significa pecado, mancha, sujeira, e ruga, pecado do passado, algo velho. Efésios 5:27. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então nós, como casal cristão, não poderíamos viver como no passado. Eu tinha leves visões no meu espírito que estava acontecendo um julgamento e uma convicção profunda. Eu via Jesus me defendendo como um advogado, via Satanás acusando os meus pecados, via Deus Pai como juiz, só ouvindo, e o Espírito Santo intercedendo em mim com gemidos inexprimíveis, como relata na palavra de Deus. Fiquei a noite toda chorando, gemendo, clamando, orando e tendo leves visões do julgamento, mas me sentia como se eu estivesse lá presente em espírito. Hoje eu sei a dor que o Espírito Santo sente quando pecamos. Quando já estava amanhecendo, saiu uma palavra da minha boca que eu nunca havia pensado. A palavra era: eu não aceito uma filha com assinatura de Satanás. Eu levei um susto e lembrei que está escrito na Bíblia em Lucas 21:15. Porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei sabedoria, a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. Depois dessa palavra tão forte para mim, porque eu nunca havia pensado nisso, após essa palavra, eu tive uma visão de Jesus falando assim: Pai, eles entregaram o ventre materno para o Senhor quando eles casaram. Depois da palavra de defesa de Jesus Cristo, nosso advogado fiel,
Eu tive uma visão nítida de uma mão segurando um martelo de madeira. Ele bate esse martelo na mesa em um lugar próprio de bater, igual a de um juiz, e disse assim: ela vai ser curada aos poucos. Após essas palavras de Deus, Pai, o Supremo Juiz, me veio uma alegria tão grande, uma paz e uma convicção absurda que nunca mais duvidaria da cura da minha filha. Aquele peso de sofrimento, junto com tristeza, dor e muito choro, foram como se fossem arrancados com a mão. Depois daquele dia, nunca mais fiz oração de cura na minha filha Eloá. Até quando o pastor na igreja pede para vir as pessoas na frente para ele orar por cura, eu não levo minha filha. Eu fico muito feliz por dentro da alegria do nosso milagre, sobre a entrega do ventre materno. Quando eu e minha esposa casamos, a minha esposa sentiu de Deus que deveria entregar o ventre materno para Deus, para Ele nos dar quantos filhos Ele quiser. Relutei muito com minha esposa, porque eu queria só 2 filhos, como está na mídia da época, que diz que filho é gasto e dá muito trabalho. Fui para a Bíblia para provar à minha esposa que ela estava errada, e era coisa da sua cabeça. E acabei quebrando a cara, e descobri que minha esposa estava certa. É totalmente bíblico as pessoas que têm o chamado para esse ministério ter muitos filhos. Uma aljava de flechas cheia, cabei de 6 a 7 flechas. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O livro dos Salmos, 127, 5. Satanás tenta trazer a síndrome de Down de volta. Mesmo diante desse grande milagre de Deus nas nossas vidas, passamos por muitas aflições e constrangimentos. Porque o reino das trevas é implacável. Todos os dias eles irão tentar matar, roubar e destruir. João 10, 10.